Olá pessoal, estamos de volta novamente. Estamos de volta novamente. É... Pleonasmo, né? Mas vamos dar continuidade onde paramos no vídeo anterior sobre os preparativos pós-morte de Jesus, parte 2. No vídeo anterior, longo, né? Mais de 1 hora. Talvez eu faça outros vídeos menores, mais curtos. Talvez eu tô pensando em um outro momento, né? Não é agora. Pegar todos esses vídeos e deixar vídeos longos, abrir uma seção de vídeos curtos, os mesmos assuntos, porém de forma resumida. Quem quiser saber mais informações mais detalhadas, busque os vídeos maiores. E quem gosta de ir logo no ponto, né? E pegar os pontos principais, eu não gosto desse tipo de vídeo não, curtos e com poucos detalhes. Por quê? Porque as pessoas vêm aí não conhece o contexto, não conhece toda a passagem, não conhecem a Bíblia, conhece a Bíblia de forma não por inteiro, né? Em partes, aí fica falando um monte de bobagem, né? Aí para eu tentar não estar explicando coisas que já estão explicadas no vídeo, aí eu busco tentar abranger todo o assunto e todos os questionamentos que são comuns e que são feitos normalmente pelos cristãos. Aí o vídeo fica grande, certo? Mas a intenção é trazer informação de forma mais abrangente possível. Sobretudo, buscando sempre as informações que estão no texto bíblico, certo? O canal fala, né? É o que? Desmascarando a Bíblia. Então, para desmascarar ou mostrar como as passagens devem ser realmente interpretadas, tem de mostrar que está na Bíblia, né? Eu coloco uma ou outra fonte assim, externa, mas eu não gosto não, certo? Gosto mais de trazer o texto da Bíblia. Não é a Bíblia não é a palavra de Deus? Se o, se o que está nela você não puder provar dentro dela, então que porcaria de livro é esse? Que precisa de fontes externas para provar alguma coisa. O que esse Deus tinha para falar, e dizem que era para a salvação da humanidade, tem que estar dentro da Bíblia. Não tem de estar em outro livro, em outro lugar. Ele não falou em outros lugares. Ele falou na Bíblia, né? Supostamente, né? Então, eu gosto e prefiro sempre trazer as informações na passagem, certo? Sim, então eu tenho essa pretensão. Se mais tarde o canal crescer um pouco mais, né? Ainda está muito pequeno o canal, eu pretendo trazer esses mesmos assuntos e outros assuntos em vídeos menores, né? Com seus 10 minutos, 18 minutos, 20 minutos ou menos, né? Para aqueles que têm preguiça de ficar sentado ou que diz que não tem tempo, essa conversa toda, né? Mas eu vejo tantos canais aí falando tanta bobagem, com mais de 1 hora, e as pessoas acham maravilha. Não estou dizendo que meu canal seja o melhor ou que tenha informações melhores, certo? Mas tem muito canal aí, uma porcaria, certo? Há de se saber disso, né? Há canais bons? Há. Muitos bons. Mas eu vejo que tem pessoas que estão dispostas a ouvir um monte de besteira. O cara não prova nada, só fica lá em determinadas alegações, mas são ideias dele, né? E um crente mesmo, ele tem fundamentos para contestar o que alguns falam por aí, certo? Porque ele fala daquilo que ele pensa, certo? Mas isso aí, cada um tem sua forma de pensar, sua forma de querer mostrar o que tem de melhor, não é isso mesmo? Pois bem, então como nós havíamos falado no vídeo anterior, a história dos evangelhos é absurda, de ridícula.
porque ela apresenta os discípulos não acreditando na ressurreição de seu mestre. Como dissemos anteriormente, no outro vídeo, os discípulos só se deram conta da ressurreição de Jesus muito tempo depois, certo? Muito tempo depois e por situações é, situações que surgiram por acaso. Por exemplo, as mulheres só souberam do desaparecimento ou da suposta ressurreição de Jesus, que alguns relatos mostram que elas não souberam, né? Foram lá até os discípulos de Jesus e não sabiam de que Jesus havia ressuscitado. Isso é fato, não adianta vir falar bobagem aqui, né? E aí outros já mostram que elas souberam, né? Mas chegaram lá, não disseram nada. E aí os discípulos foram verificar o que de fato havia acontecido. Mas mesmo assim, os que chegaram lá voltaram sem saber ou sem a confirmação de Jesus ter ressuscitado. Ou seja, eles foram ao túmulo, não foi. Eles foram ao túmulo, tanto as mulheres quanto os discípulos posteriormente, não foi porque acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Não. Eles foram por uma situação esporádica. Primeiro com a informação das mulheres, que chegaram lá e não viram o corpo, e voltaram desesperadas. Será que haviam roubado o corpo do nosso mestre? Onde foi que puseram o corpo do nosso mestre? Ou seja, eles não foram para o túmulo, repito, por ter a crença ou acreditarem de que Jesus iria ressuscitar. Né? Eles não sabiam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Veja que absurdo. E as passagens mostram Jesus falando diversas vezes que iria ressuscitar no terceiro dia e que falou do sinal de Jonas, tal. Falou que o templo, né, mandou que os judeus destruíssem o templo e que no terceiro dia e que em 3 dias ele levantaria o templo. Eles não sabiam do significado dessas passagens. Nem Jesus, nem Jesus, nem os discípulos de Jesus sabiam, conheciam o significado dessas passagens, nem os inimigos de Jesus. Entendam isso, leiam as passagens, interpretem as passagens. Elas nos dizem que eles não sabiam de nada disso. Essa história de que Jesus ressuscitou no terceiro dia não é de conhecimento de nenhum deles. Vamos lá as provas? Os relatos chegam ao absurdo de dizer que os discípulos nunca entenderam suas declarações de que ressuscitaria no terceiro dia, pois estava ensinando seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas, embora seja morto, será levantado 3 dias depois. Veja, 3 dias depois. Chama a atenção de vocês. Dias depois, certo? Que os crentes vêm desculpem, que os crentes vêm falar da bobagem de dias contínuos, né? Fala que os 3 dias, dando 3 dias literais inteiros, mas dias, haveria dias, dentro desses 3 supostos dias, que haveria só horas que seriam consideradas como dias inteiros. Essa mentirada, né? É mentirada. Eles tentam justificar com a suposta ideia de que os judeus entendiam dias nesse sentido aí, de poucas horas, se considera como horas inteiras. Né? Mas isso é conversa furada. Certo? No entanto, veja que o texto diz que foram 3 dias depois que os discípulos, Jesus falou para os discípulos que ressuscitaria 3 dias depois, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, essa conversa toda, mas que em 3 dias ele ressuscitaria. Isso ele falou, essa passagem mostra que ele estava falando para os seus discípulos. Veja, estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia, olha, foi o que Jesus falou para os discípulos, olha, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Mas embora seja morto, será levantado 3 dias depois. 3 dias depois. No entanto, não entendiam o que, olha, no entanto, eles, os discípulos, não entendiam, no entanto, mas porém, contudo, todavia, entretanto, ou seja,
A ideia aqui se opõe a esta anterior. Embora Jesus explicasse, eles não estavam entendendo nada. Entendeu? Não entendiam o que ele lhes dizia e tinha medo de perguntar. Como é que a pessoa estava com medo de perguntar? Ou seja, Jesus era ignorante da desgraça, né? Explicou, o cara não entendeu, ele dizia o que ele disse lá no tal lá do questão do grão de mostarda, né? Seus. Quanto tempo vou ter de ficar suportar vocês ainda? Jesus não gostava muito da conversa, não. Viu? O que ele falava, você tinha que entender logo, porque senão o bicho pegava. Veja, os caras. Jesus explicou uma coisa, eles não entenderam e tinha medo de perguntar a Jesus. E tinha medo de perguntar. Aí, e em outra passagem ainda fala uma idiotice lá, viu? Diz que eles tinham medo de perguntar de uma coisa que eles não entendiam. Mas isso já era proposital, porque, segundo o texto, diz que aquilo era proposital, que eles não entendessem. Ou seja, era obra de Deus para que eles não entendessem mesmo. É uma palhaçada, rapaz. Para levar a sério um livro desse, uma piada dessa. Quanto mais penetramos na espinha dorsal das narrativas, mais incongruências encontramos. Como essa acima. Isso é uma incongruência terrível. Porque os discípulos teriam medo de perguntar sobre algo que não estavam entendendo. Veja que absurdo. Não era Jesus o grande rabi, o mestre? Não era ele o mestre das parábolas? Como é que os caras ouviram Jesus, o mestre que tinha uma doutrina que ninguém tinha, que todo mundo ficava admirado, como é que aquele homem tinha essa doutrina que ninguém nem conhecia anteriormente, que um homem que falava com autoridade, e os discípulos não entendiam nada do que ele falava. Uma declaração boba dessa, o cara disse claramente que ia morrer e que iria ressuscitar 3 dias depois. Vai ver que os discípulos viram isso, não entenderam isso, porque isso era um absurdo de mentira, né? Não. Pode ser que ele não está falando isso, não. Não, ele não está falando que vai ressuscitar no terceiro dia, não. Ele tá dizendo outra coisa. Mas ficaram com medo de perguntar. Só se for isso, né? E tá claro, a passagem é clara, que diz que Jesus está dizendo que ia ressuscitar no terceiro dia. Sem falar que esses discípulos, segundo a crença cristã e protestante é cristã, né? Desculpe, dizia que esses hebreus conheciam a Torá desde criança, diz que eles liam a Torá desde criança. Nas sinagogas já eram instruídos, aprendiam a ler, a escrever o hebraico nas sinagogas desde criança. Não é por nada que eles dizem, os cristãos dizem que Jesus sabia não sei quantos idiomas, que os discípulos sabiam não sei quantos idiomas, que os discípulos sabiam ler e escrever. Mas aí você vê, o cara não sabe entender uma simples declaração dessa. Não entendiam. E esses caras eram instruídos na Torá. Como é que eles entendiam? Liam e entendiam a Torá. Fala sério. Esses discípulos eram todos analfabetos, não entendiam nada não. Isso aí é o que o escritor quer dizer, porque quer passar a ideia de que eles eram pessoas instruídas. Para justificar é a afirmação de que eles haviam escrito os 4 evangelhos, por exemplo. Tinha que justificar como é que pescadores, em pleno século I, na atrasada Galiléia, e Judéia, escrevendo livros em grego com a perícia de quem dominava essa língua. Tinha que ser justificado dentro dos enredos. Aí inventaram dizer que esses camaradas sabiam ler e escrever para justificar essa história. Mas a mentira era tão grande, eles desconfiavam que isso aí não ia pegar muito bem, que tiveram que criar um outro personagem, dar vida a outro personagem, Saulo de Tarso. Por quê? Por que tinha que dar essa vez para Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso, segundo o conto, foi instruído aos pés do grande Gamaliel, um homem que conhecia as escrituras, era um rabino. Ou seja, tinha de dar. É tanto que Paulo fez o quê? Escreveu várias cartas, né? Supõe-se, né, que escreveu várias cartas, né, livros, que compõem hoje a maior parte do Novo Testamento. Não legou a maior parte dos livros e cartas do Novo Testamento
aos analfabetos, mas a um homem que supostamente teria instrução secular, bem como instrução rabínica, o Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Mas tudo isso para tentar justificar a pregação, né, que foi criada por um analfabeto chamado Jesus e seus seguidores pescadores. Então, criou esse personagem Paulo de Tarso para dar maior credibilidade, né? Pois bem, veja outra loucura sem tamanho nessa outra passagem. Pouco depois da transfiguração de Jesus, é dito ali que o entendimento da ressurreição de Jesus foi escondido dos discípulos para que não entendessem. Como eu falei anteriormente, tá lembrado? Veja, vou repetir novamente. Ó. Veja outra loucura sem tamanho. Nessa outra passagem, agora que nós vamos ler, pouco depois da transfiguração de Jesus, a passagem se refere a um momento posterior à aparição que Jesus fez na transfiguração, que ele fez aparecer Moisés e Elias, certo? Moisés e Elias eram os profetas do passado, né, que apareceram lá falando com Jesus, certo? Jesus levou lá alguns dos discípulos que presenciaram essa mentirada. Depois eu explico essa questão da transfiguração e essa questão de aparecer Moisés e Elias, né? Os crentes inventam uma mentirada lá, né? Quer dizer, essa transfiguração, mas é conversa furada. É dito ali que o entendimento da ressurreição de Jesus foi escondido dos discípulos para que não o entendessem. Veja, se dos discípulos foi escondido, quem é que sabia? Se o entendimento da ressurreição de Jesus foi escondido dos discípulos, embora Jesus falasse que ia ressuscitar no terceiro dia, e eles não entenderam, porque o texto fala que eles não entenderam, e tinha medo de perguntar a Jesus, e nesse outro texto que eu vou mostrar para vocês, é dito que eles não entenderam, e que isso fazia parte dos planos, de que eles não entendessem, que ficasse escondido. Veja que absurdo. Aí eu lhe pergunto, como é que os fariseus então disseram que ia mandar os guardas vigiar o corpo de Jesus para ele não inventasse os discípulos que ele havia ressuscitado no terceiro dia? Me diga agora. Se os próprios discípulos de Jesus não entenderam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, e eu já mostrei para vocês, né? A lógica das mulheres irem lá no túmulo. Elas não foram porque acreditavam na ressurreição de Jesus, foi porque inventaram, o escritor inventou essa história de que elas estavam indo para colocar mais perfume no corpo de Jesus. Ou seja, não foram atrás de ressurreição porque acreditavam. Foram lá no túmulo, foi porque acreditavam na ressurreição. Foi por uma situação criada, hipotética, criada para dar vazão à continuidade da lenda, certo? Isso é nítido. Não havia razão para elas irem lá botar perfume. Eu já expliquei no vídeo anterior, não havia razão. Diversos argumentos que comprovam que não havia razão. Pois, se os discípulos não entendiam aquilo porque já era predeterminado pelo Deus hebreu, ou por Jesus, então como é que os fariseus disseram que iam botar guardas naquele túmulo para que os discípulos de Jesus não roubassem ele no terceiro dia, como ele havia falado? Mas como é que eles entenderam isso se os discípulos de Jesus não entenderam? E as passagens mostram que não só os discípulos de Jesus não entenderam, como também os próprios fariseus e saduceus também não entenderam. Eles nunca entenderam essa história de Jesus dizer que ia dar o sinal de Jonas, que ia passar 3 dias e 3 noites, tá vendo? Não entenderam aquela questão lá de derrubar o templo e o levantá-lo no terceiro dia. Não entenderam isso.
os inimigos de Jesus não sabiam que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Porque Jesus não os explicou isso. Jesus não explicou nem isso para os discípulos, como é que ele ia explicar para os inimigos? E lá os inimigos deixam claro, quando Jesus fala essa bobagem de que ia derrubar o templo e que ia poder levantar ele em 3 dias, eles mesmo disseram, como é que você vai levantar esse templo se esse templo levou 46 anos para ser construído? Como é que você vai levantar ele em 3 dias? Ou seja, os inimigos de Jesus entenderam que Jesus está falando do templo literal de Jerusalém. E quando Jesus fala do sinal de Jonas, eles também não entendem. O texto mostra claramente que eles não entenderam. O livro de João também mostra que eles não entenderam a passagem da ressurreição. Ele falando, o João, o suposto João, né, o escritor, né, em suas passagens diz que os discípulos não entenderam, só foram entender depois. Entenderam depois. É óbvio que eles vão entender depois, né? Se é depois que ele está escrevendo a essa mentirada toda. Ou seja, tudo armação, tudo mentira, rapaz. Como é que os caras iam mandar soldado para vigiar o túmulo? Vocês nem sabiam dessa informação de Jesus. Cristãos, vocês estão sendo enganados. Isso é lenda, repito. É lenda. Isso é uma literatura feita para aquele pessoal ali, ó, se divertir, né? Eles não tinham televisão, não tinha jornal, não tinha nada disso que nós temos hoje para nos divertir, descontrair. Aí as festas deles eram ir lá, os que tinham, né, assim, um pouco mais de condição, né? Ir lá para os seus banhos, né? Os romanos, alguns judeus de classe mais abastada, tomar os banhos, pegar nos peitinhos lá das prostitutas, ir lá pro assistir aquelas lutas lá que tinham, os caras se agarrando, se matando, esse tipo de diversão dele. Algumas literaturas bobas lá que tinham, né? Um monte de mentira, mistura lá com as lendas, mais lenda do que história de fato. É essa a diversão dele. Criar essas histórias bobas para aquelas pessoas da época. Como nós temos nossas revistinhas em quadrinho, Homem-Aranha. Não para essas revistas, né? De serem criadas. Porque faz parte de nosso cotidiano ler essas literaturas. Eles também tinham as literaturas deles. Essas bobagens aí. Era Leviatã, é, era Uzis, Adão e Eva. Estou falando no contexto dos judeus, né? Adão e Eva. Qual é o outro monstro lá que ficava nas águas? Esqueci o nome do monstro, rapaz. Leviatã era o dragão, né? Cuspia fogo. Tinha aquele lá que ficava na água, esqueci, certo? Mas tem outro monstro lá. E tinha os Is, o enorme pássaro. As lendas de Adão e Eva, fora os apócrifos, né? Os apócrifos não quer dizer que os judeus não tinham isso como literatura, não. É porque os apócrifos foram ser produzidos depois. Aí muitos dos judeus não aceitaram, mas essas lendas dos apócrifos era do cotidiano dos judeus, entendeu? Não foi inventado, não. Assim, inventado, digo, de uma noite para o dia. Não, era coisa antiga deles, entendeu? Mas que essas outras lendas não foram postas no escrito que hoje nós chamamos de Bíblia, quando quando a fizeram, né? Eu digo quando a fizeram porque é óbvio que o Velho Testamento e o Novo Testamento foram unidos, não por judeu nenhum, mas pela igreja, né? A igreja cristã que uniu esses livros. Se fosse pelos judeus, não existiria Jesus coisa nenhuma e só existiria o Velho Testamento, que os cristãos chamam de Velho Testamento, Antigo Testamento, né? Por aí você já vê a faça, né? Ele chama de velho o original e de novo o que eles criaram, né? Quando os judeus desqualificam totalmente o que eles criaram e considera como original e nada de velho, mais atual, os livros de autoria dos judeus. Veja o quanto é mentirosa essa história de Bíblia. Os judeus dizem que tudo ali é mentira, o que as crenças dos
Os cristãos e os judeus não acreditam. Os ortodoxos não, né? Essas seitas judaicas que surgiram aí depois, aí é outra coisa. Falando dos judeus originais ali da Torá mesmo, não acreditam em nada do que é dito ali no Novo Testamento. Já o pessoal do Novo Testamento acredita em tudo que está no Velho Testamento. Por que eles acreditam? Porque eles dependem, as crenças do Novo Testamento dependem das mentiradas que está no Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, como ele é independente, não precisa de nada do Novo Testamento. Entendeu? Os judeus se viram tranquilos em entender suas escrituras sem pegar uma só vírgula do Novo Testamento. E já o Novo Testamento, coitado, se, se invalida o Velho Testamento, pode jogar no lixo lá o Novo Testamento. Não serve. Porque tudo dele é apoiado no. Tenta ser apoiado, né? Tenta ser apoiado. Tenta se apoiar no Velho Testamento. Como os discípulos iam. Veja, como os discípulos iam perguntar sobre algo que não entendiam e que lhes havia sido escondido, entenderam? Veja que absurdo. E, mesmo que perguntassem, continuariam sem entender, porque era parte do plano divino. Vejam a passagem. Enquanto todos se maravilhavam com tudo que ele fazia, quer dizer, todo mundo ficava todo maravilhado com as coisas maravilhosas, espetaculares que eles nunca tinham visto antes, que eram feitas por Jesus. Mentira da desgraça. Ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente. Vejam, olha, esses pastores de hoje que dizem que fazem milagres, os que são considerados santos e os que não querem que ninguém toque neles, e sabemos que maioria daqueles milagres lá que acontecem nessas igrejas, tudo farsa, né? Tudo mentira, tudo pessoas que são pagas para simularem situações em que elas são curadas. Outras são curadas no sentido de que é, o cérebro, o cérebro condicionou a pessoa a imaginar que foi curada por meio da fé. Né? Mas já sabemos que o cérebro não é um campo que eu gosto muito de abordar. Eu não sou nenhum cientista, certo? Para estar falando dessas coisas, certo? Mas eu ouso falar. Então, é sabido de que o cérebro é poderoso. Então, há situações que o próprio cérebro cura o corpo. Então, acontecem situações desse tipo de um crente, por ter fé, imaginar que o Deus dele pode curar, aí o cérebro condiciona o corpo a se curar. Entendeu? Há situações que o cérebro produz substâncias curativas no corpo. Aí acontece isso, lógico, não é todo mundo que acontece isso, mas alguns que acontece, aí vai para o médico, aí olha o exame que antes era negativo, no sentido de que apontava uma doença, e depois aparece um exame negativo. Aí a pessoa, fui curado pela minha fé. Meu Deus existe realmente. Como meu Deus é poderoso. Isso aqui lá, isso aqui lá. Mas não, foi ele que condicionou o corpo, né, o cérebro. Como disse, o cérebro produz substâncias no corpo. E muitas dessas substâncias são substâncias reparativas do corpo. Aí acontece isso. Aí o crente vai e acredita, imagina que foi o pastor que curou eles, ou por meio da fé deles, e nesse Deus, esse pastor propaga lá na igreja. Nada disso. Pois bem, enquanto todos se maravilhavam com tudo aquilo que Jesus fazia, e de novo, né? Ele disse aos seus discípulos, veja o que Jesus disse, ouçam atentamente. Olha, ouçam atentamente. Ou seja, o cara está mandando, olha, ouça, preste atenção no que eu estou falando. E lembre-se dessas palavras. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Vocês estão escutando? O Filho do Homem, o Filho do Homem, serei entregue às mãos dos homens. Mas não entenderam o que ele dizia. O texto diz que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. De fato, isso foi escondido deles para que não compreendessem e tinham medo de lhe perguntar sobre essa declaração. É conversa de bêbado, de doido, de maluco, né? Como é que o texto diz aí? De fato, isso foi escondido deles
para que não compreendessem e tinham medo de lhe perguntar sobre essa declaração. Como é que o cara vai perguntar algo que foi escondido dele e que essa coisa que foi dita era para que eles não compreendessem mesmo? Como é que eu vou perguntar uma coisa que eu não entendi e não estou compreendendo? E ainda mais o outro deles que eu estava com medo de perguntar. Hum, Fala sério. A mentira da ressurreição é tão grande que os evangelistas introduziram uma astuta e sutil linguagem subliminar de persuasão em seus textos. Ela aparece quando Tomé, o apóstolo incrédulo, abro parênteses para explicar. Não foi só Tomé que era incrédulo, mas todos os seguidores de Jesus, todos não acreditaram. Os que acreditaram foi depois. Os discípulos só passam a acreditar na mentirada da ressurreição depois que o Jesus aparece para eles. Mas antes nenhum deles acreditaram. Da mesma forma que Tomé. Tomé só foi acreditar depois que viu o falsário aparecer. Mas antes ele não acreditou. Só foi acreditar quando empurrar o dedo no buraco da ferida dele. Foi isso que Tomé falou. Os outros também só passaram a acreditar quando o suposto Messias foi aparecendo para um e para outro. Mas antes nenhum deles acreditaram. Então dizer que Tomé é o apóstolo incrédulo é outra mentira. É outra crendice inventada pelos cristãos. Certo? O destaque da incredulidade que tentam passar para Tomé foi porque que é mentira isso, certo? Mas tem passagem que parece dar a entender que Tomé foi o último que Jesus apareceu. Mas é mentira, Tomé estava lá no meio, quando ele apareceu para outros discípulos. É mentira em cima de mentira. Então, diz não acreditar. Caso não ponha, isso também, né? Só diz não acreditar, caso não ponha suas mãos sobre as chagas de Jesus. Ele devia também pôr nas costas, né? Que a costa de Jesus estava toda arrombada, né? De tanta chicotada que recebeu, né? De osso, é, de chicote com ponta de osso e de ferro enferrujado. Mas não, só foi machar as mãozinhas, como se tivesse só tomado furada na mão, nos pés e nas costinhas, na costinha aqui, nas costinhas dele. O corpo todo ficou todo perfeitozinho. Não teve nenhum osso quebrado para cumprir a profecia. Que enganação. Em resposta, é dito por Jesus que feliz é aquele que não tendo visto nada disso creria. Isso é uma figura de, isso é é uma linguagem subliminar que é para passar para a pessoa para ler essas besteiradas e nunca querer questionar e aceitar, mesmo não tendo visto. É essa a ideia que o sábio escritor aqui quer passar por trouxa que vai ler essas histórias, entendeu? Não é para ser como Tomé, não, que não viu e não creu. Mas tem de ser como os que não viram e creram. Sendo que não tem ninguém que não viu e que creu. Só foram crer depois que viram. Entenderam? Mas o malandro quer passar para os trouxas que vão ler essa babaquice toda aqui. E não é para duvidar. É para crer, mesmo que vocês não tenham visto nada. Essas histórias que Jesus ressuscitou, que Jesus levantou os mortos, que Jesus curou aleijado, cego, mudo, surdo, e todo esse, esse arsenal de capacidades divinas de Jesus aconteceram, aconteceram, todas essas maravilhas aconteceram, mas você não viu, cristão. Mas não por isso, cristão. Você não vai duvidar. Você tem de acreditar. Tá entendendo? Não faça como Tomé. Entendeu? Que felizes são esses. Felizes serão esses que não viram, mas vão acreditar. Fala sério. Consegue perceber? É claro que ninguém que pensa e sabe interpretar textos acreditaria numa história dessa. Só pessoas menos pensantes levaria a sério uma história dessa. A ideia aí é fazer com que os leitores apenas leiam e não questionem nada, apenas aceitem o que está escrito.
Para complementar ainda, há esse episódio onde grifei o que considero relevante. Vejam. Então ele convocou seus 12 discípulos e lhe deu autoridade sobre espíritos impuros para os expulsarem, para curarem todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidade. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não se desviem para a estrada das nações. Jesus disse que não é para se desviar para a estrada das nações. Quem são essas nações? Os pagãos, os gentios. Jesus mandou os discípulos pregar para os seus. Os seus. Quem eram os de Jesus? Os judeus. Jesus veio para salvar esses. Jesus veio para trazer as boas novas para esses. E não entra em cidades samaritanas. Veja, não entra em cidades samaritanas. Depois nós vemos Jesus entrando em cidade samaritana, pregando até para uma mulher samaritana. Mas nessa história aí que ele mandou os discípulos irem, ressuscitar mortos, expulsar espíritos impuros, esse tipo de coisa, diz que não é para ninguém entrar em cidades de pagãos e nem em cidades samaritanas. Ou seja, era para entrar só em cidades dos judeus. Né? Ele disse que só veio por causa dos judeus. Nada mais natural que ele realmente recomende, né? Oriente seus discípulos a não ir atrás desse povo, né? Como se os judeus fossem, né? Atrás de outros povos. Mas em vez disso, vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele falou, veio atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não veio atrás de cristão. Os cristãos que inventaram essa história depois e colocou passagens tardias, incluindo os cristãos e os judeus, como, como parte dessa salvação trazidas por esse Messias. Mas vimos claramente que a ideia principal e inicial era salvar os judeus, não é salvar todo mundo. Aí vem aqui dentro ainda, né, eles acrescentam a ideia de que os judeus, como não acreditaram em Jesus, rejeitaram o Filho de Deus, então Deus, né, estendeu a salvação não mais para os judeus, né? Estendeu além dos judeus. Poderia salvar alguns judeus que aceitassem Jesus, mas ia dar agora preferência aos gentios. Veja que história. Quer dizer, o amor de Deus pelos cristãos não é um amor de fato, segundo a lenda, né? A lenda deixa isso claro. O amor de Deus pelos cristãos não é genuíno. É um amor por consequência decorrente. Os judeus não quiseram o filho dele, rejeitou o filho dele, então ele, vocês não querem, né? Vocês não querem, né? Ou seja, é como se uma birrazinha, né, do Deus judeu com os judeus, né? Vocês não querem, né? Não querem ser salvos não, né? Pois, vou deixar vocês aí, eu vou salvar os outros povos. É uma palhaçada, rapaz. Então entenda, cristão, o amor desse Deus hebreu por vocês não é um amor genuíno. É um amor gerado por consequência daqueles que ele queria salvar. Mas esses que ele queria salvar o rejeitaram. O rejeitou, aliás. Esses que ele queria salvar rejeitaram ele. Aí ele, para não ficar na mão, sem ninguém o adorando, sem ninguém querendo o adorar, foi atrás dos cristãos. Vou salvar os gentios agora. Já que vocês não me querem, vou salvar os cristãos. Daí surgiu o amor de Deus por todos os povos. Daí surgiu aquele parágrafozinho que Jesus colocou. João 3, 16, 17, né? O Filho do Homem veio. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele acreditassem e tivessem fé fossem salvos. Bravo, 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 bravo. Que maravilha. Que Deus amoroso. Fala sério. Vá ler a Bíblia. Vocês estão sendo enganados. Ao irem
preguem dizendo, isso Jesus, ao irem, preguem dizendo, o reino dos céus está próximo, curem os doentes. Jesus mandou os discípulos, os 12 discípulos que foram divididos. Isso antes da ressurreição. Coloque isso na cabeça de vocês, olha. Essas palavras de Jesus foram feitas, ou foram ditas aos discípulos quando ele ainda estava vivo, certo? Não estava morto, não. O reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. De graça, deem aos judeus, né? Para essa salvação toda que eles iam fazer, olha. Curar doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, era só entre os judeus. Agora estranho é você imaginar que, pensa um pouco que tinha demônios eram esses judeus, né? Porque o território é cheio de demônios. Como é que pode? Uma terra que se diz santa, que se diz que gerou o tal do Filho de Deus, era repleta de demônios. Só tinha demônios nessas terras desses judeus. Só vivia atazanando os judeus. Leproso só desgraça. E demônio para tudo que é lado. Só vivia assolando aquele povo, esses demônios. O demônio para correr era para estar, não é para pisar. Esses demônios não é para estar lá nessa terra santa. A terra é santa, velho. Já viu demônio em lugares santos? Esses demônios eram para estar para estarem nas terras dos gentios, dos goi, infernizando as terras dos gentios. É para ser um verdadeiro inferno, uma desgraça. Mas não, toda essa desgraça e essa infestação de demônios era exatamente nas terras dos judeus, as terras santas. E tem um monte de gente que chega, sai daqui, vai para lá pegar um pedaço de terra, um pedaço de osso, um pedaço de uma árvorezinha, dizendo que é santo. Dizendo que são objetos santos porque Jesus pisou ali, aí é santo. Uma terra que só tinha, era repleta de demônios, segundo os textos dos evangelhos. Essa terra é santa? Fala sério, rapaz. Você quer enganar quem? Mas engana esses, né? Que acreditam nesse monte de bobagem. Sim, mas o ponto relevante aqui, o que eu quero que vocês percebam é: antes de Jesus morrer, Jesus deu poderes sobrenaturais aos seus discípulos. Jesus disse que eles iriam curar doentes, ressuscitar mortos. Veja, olha, curar doentes, curar doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios. Tudo isso Jesus deu como poderes aos seus discípulos, mesmo antes de morrer. Entenderam? Por tudo que foi dito até agora, não dá para acreditar piamente nos relatos descritos na Bíblia, sobretudo na crença da ressurreição dos mortos e na do próprio Jesus. Veja o absurdo que notamos no trecho de Mateus 10, verso 1, versos 5 a 8, que acabamos de ler. Sim, os discípulos não só receberam autoridade para curar toda e qualquer enfermidade, mas também para ressuscitar mortos. Mas como é que essas pessoas obtiveram tais poderes? No entanto, na contramão, eles mesmos não acreditaram na ressurreição de seu mestre Jesus e nem dos mortos. Porque se não acreditar que o mestre dele poderia ressuscitar, porque não acreditaram na ressurreição dos mortos. Mas o Mateus diz que eles receberam o poder de Jesus, foram para terras distantes que não fossem dos gentios e nem dos samaritanos e ressuscitaram mortos, curaram doentes, expulsaram demônios
sarando pessoas com lepras. Veja que absurdo de mentira. Rapaz, fala sério, você acredita num livro desse? E mais, por esse trecho percebemos que toda aquela dramatização acerca da morte de Jesus era desnecessária, pois se eles tinham tais poderes ou tal autoridade, por que não ressuscitaram seu mestre? Em vez de ficarem chorando e murmurando, eles não tinham esses poderes? Aí o crente vai dizer, não, foi que cessou. Cessou quando Jesus morreu. Fala sério. Como é que você ressuscita pessoas e ao mesmo tempo não acredita na ressurreição? Isso é lenda, nada mais que isso. Parem de ser inocentes. A Bíblia é uma literatura repleta de lendas que se prestarmos atenção, mostram-se inteiramente infantis. Entenderam, pessoal? É isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue. E até a próxima, pessoal.